Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. E terça-feira ensolarada de manhã, a cidade despertava lentamente para um balé de buzinas abafadas e passos apressados nas calçadas. O céu era de um azul claro, e as janelas brilhantes da concessão Marlov Prestige refletia os raios de sol como uma joia de luxo inatingível. Localizada em um bairro nobre onde fachadas haussmannianas se misturavam a boutiques de alta costura, esta concessionária de automóveis era muito mais do que um simples local de vendas. Era uma templo que você prestigia, uma vitrine de poder reservada para uma elite bem codificada, discretamente branca, decididamente masculina. É aqui que Aminata Diouf, uma mulher negra na faixa dos 40 anos, entrou. Ela não tinha motorista, nenhuma bolsa de luxo na mão, nenhum telefone de última geração à vista. Apenas um terno preto impecavelmente feito sob medida, do bomba simples, um cabelo preso em um coque elegante, um andar reto e confiante. Seu olhar calmo e profundo parecia dizer que ela havia enfrentado muitas tempestades sem nunca dobrar as costas. Sem maquiagem chamativa, sem joias ostentosas, mas essa presença natural que só a dignidade dá àqueles que aprenderam a permanecer em silêncio num mundo que os escrutina sem nunca realmente os ver. Ela entrou. E imediatamente o ar pareceu mudar. O murmúrio abafado de conversas parou quase imperceptivelmente. Os funcionários internos de 3 peças, até então absorto em gestos empresariais cuidadosamente coreografados, olhou para ela, não com curiosidade, mas como uma forma de descrença silenciosa, aquela que precede a suspeita. Ela entrou no showroom, onde linhas elegantes de corpos brilhantes descansavam como esculturas de mármore. Ela parou em frente a uma Aston Martin DBS Superleggera, uma joia de poder e design, preta profunda com reflexos azuis sob os holofotes. Ela se aproximou dela com silenciosa admiração. Foi quando ele apareceu. Julien Marlov, o gerente da concessionária, um homem bem conservado na casa dos 50 anos, de porte altivo, um relógio suíço bem visível e um perfume discreto, porém caro. Ele a viu. E imediatamente suas sobrancelhas franzidas ligeiramente, um sinal de aborrecimento contido que ele não fez nenhuma tentativa de esconder. Aproximou-se como alguém se aproxima de uma anomalia. Posso ajudar? Perguntou ele, com um tom seco e sem calor. A frase era educada, mas olhar era uma barreira. Aminata virou-se educadamente para ele e respondeu: Sim, estou interessado neste modelo e gostaria de saber mais sobre as opções disponíveis. Julien olhou de cima a baixo. Não viu a serenidade, o traje impecável ou a inteligência em seus olhos. Viu apenas uma mulher negra. E ele calculou, inconscientemente ou não, que ela não tinha nada que estar ali. Você sabe, este veículo excede os 300.000 euros. Ele disse com um pequeno sorriso. Talvez devêssemos indicar nossos modelos usados. Ele nem sequer fez uma pergunta. Não perguntou o nome dela, nem lhe ofereceu um assento. Ele apenas... julgado. Excluído. Classificado. Aminata não vacilou. Seu rosto permaneceu impassível, mas seus olhos ficaram mais duros, como 2 cacos de pedra sob a luz. Obrigada, mas eu sei o que quero. Estou aqui para fazer uma compra, não para dar conselhos condescendentes. Julien sentiu sua autoridade arranhada. Não foi tanto sua resposta, mas o tom calmo, quase superior, o que o irritou. Ele olhou para o guarda de segurança, um colosso silencioso postado perto da entrada, e seu olhar se tornou mais aguçado. Ao redor deles, alguns clientes brancos observavam a cena. Alguns fingiam desviar o olhar. Outros ouviam com atenção envergonhada. Ninguém falava. Julien deu de ombros. Então, com o isoseu resfriado que reservamos para os indesejáveis, ele disse: Senhora, vou ser franco. Este não é um lugar para curiosos. Temos protocolos de segurança. Pedirei que se retire se não puder justificar sua intenção. Esta palavra, os curiosos, foi escolhido. Acusado. Humilante. Aminata ficou em pé. Seu corpo não demonstra tremor. Ela olhou para o homem à sua frente como se olhasse para uma parede antiga, rachada pelo tempo. Vocês estão me deportando porque sou negro. Houve um breve silêncio. Pesado. Cru. Julien respondeu, com uma calma gélida. Estou te expulsando porque você é uma perda de tempo. Ele assentiu.
O segurança deu um passo à frente. Aminata o viu chegando, mas não se moveu. Ela baixou os olhos lentamente, respirou fundo, e então girou nos calcanhares. Ela saiu o passo tão reto quanto na entrada, queixo ligeiramente levantado, coração em chamas, mas o rosto de mármore. Ela não deixaria esses homens verem a dor, nem a raiva. Ela havia aprendido há muito tempo que em um mundo que lhe nega respeito, a dignidade é um ato de resistência. E enquanto ela atravessava as portas de vidro, os olhares permaneciam fixos. Alguns cheios de vergonha. Outros, inexpressivos. Todos cúmplices, de uma forma ou de outra. 15 minutos depois da saída de Aminata, a atmosfera no Conceição Marlov Prestige parecia ter congelado em uma camada palpável de desconforto. Julien Marlowe vê confortavelmente sentada à sua mesa, tentava concentrar-se nos seus papéis, mas o incidente anterior o atormentava. Cada vez que via a imagem desta mulher negra, tão digno, que se recusou a se curvar ao seu julgamento, uma turbulência interna estava crescendo. Ele não tinha entendido, ele não queria entender. O burburinho de clientes e funcionários diminuiu, e Julien sentiu uma leve tensão subir no ar, como se um sopro secreto estivesse passando pelo showroom. Endireitou-se na cadeira, ouvindo o leve zumbido motores externos. Ele virou a cabeça em direção ao grande janela saliente, como se tivesse sido pego por uma premonição. Então um rugido suave, mas imponente, quebrou o silêncio. Um Rolls-Royce Phantom, preto metálico, majestoso, parou em frente à concessionária. O carro, símbolo do mais puro luxo, parecia para criar uma sombra elegante no palco. O motorista, impecavelmente vestido, saiu do carro com estudada lentidão. Com um gesto fluido, abriu a porta traseira. E ali, no silêncio suspenso do showroom, Aminata apareceu. Mas esta não era a mesma Aminata de alguns minutos antes. Mulher calma e elegante, mas a vítima da humilhação parecia transformada. Ela saiu do carro com uma graça silenciosa, mas sua postura parecia mais segura, mais inabalável. Seu olhar perfurou o ar, e o chão sob seus pés pareceu se solidificar sob a pressão de sua recém-descoberta autoridade. Um homem apareceu ao lado dele. Ele era impressionante, um homem de estatura calma e imponente, mas cujo movimento respirava uma energia controlada. Eli Badiani, marido de Aminata. Seu nome ecoou no ar como um calor invisível. Um nome que Julien não associou imediatamente ao poder que ele carregava, porque esse nome era um segredo bem guardado nos círculos mais fechados do mundo dos negócios. Elias usava um terno feito sob medida, um azul profundo, perfeito como uma segunda pele. Éolios perfuraram o ar, como duas lâminas de diamante. Sua presença emitia algo quase tangível, uma força silenciosa que desestabilizou. Eles se apresentaram de mãos dadas, em direção às portas de vidro da concessionária. Nenhuma palavra foi trocada entre eles, mas o entendimento entre o casal era evidente, como uma aliança inquebrável, uma simbiose tácita entre dois indivíduos perfeitamente conscientes do lugar que ocupavam neste mundo. O barulho de portas que se abrem parecia amortecer a atmosfera. Aminata e Eli entraram no espaço frio e iluminado da concessionária, seus passos ecoando no silêncio tenso do showroom. Julien, que mal havia se endireitado na cadeira, sentiu o coração bater. Deixar-se levar. Eli avança lentamente, olhar fixo, voz calma mas com autoridade inabalável. Olá. Minha esposa veio aqui mais cedo para comprar um carro para você. E você a humilhou. O tom foi dado, mas cada palavra atingiu Julien como uma martelada. Ele tentou se recompor, mas a opressão na sala era agora intolerável. Eu não sabia do seu estado, gaguejou, já desorientado pela altura da situação. Aminata, ainda como valioso, virou-se lentamente para ele. Ele encontrou seu olhar e, desta vez, seus olhos não eram mais os de uma vítima, eles estavam cheios de uma força silenciosa, de uma soberania recuperada. Ela não precisava explicar, mas ofereceu-lhe essas poucas palavras com uma doçura gélida. Não preciso de status para ser tratado com respeito. Julien, preso, sentiu-se como uma criança pega em flagrante, mas tentou manter a aparência de controle. Ele tentou uma finta, um último suspiro de ego esvaziado. Elias, porém, não estava ali para procrastinação. Ele estendeu a mão, cartão de visita com lentidão calculada, sua voz gelador de ironia palpável. Estou atualmente em negociações para adquirir várias concessionárias de luxo, incluindo esta. Parece que seu nome aparece muito nos arquivos como um problema em termos de gestão de recursos humanos.
O silêncio caiu como machado. Os funcionários que congelaram em seus cantos, seus olhos fixos no chão, estavam esperando a continuação deste duelo silencioso. Julien era lívido. Suas mãos, que estavam apoiadas na mesa para se firmar, começaram a tremer. A partir de amanhã, esta concessionária terá um novo nome. Você não fará mais parte dela. O veredicto foi implacável. O ar estava se tornando irrespirável, como se a temperatura tivesse caído vários graus. As paredes, que até então pareciam proteger Julien, eram agora testemunhas frias de sua derrota. Aminata, por sua vez, não se deixou levar pela vitória do marido. Com um majestoso destacamento, ela se virou uma última vez para o diretor. Suas palavras eram simples, mas carregavam uma verdade absoluta, gravada no espaço como uma lápide. O verdadeiro luxo não é o que você vende. É como você trata as pessoas. Aminata e Eli se viraram juntos e deixaram o complexo. Cada passo parecia uma frase. Sua partida marcando o fim de uma era para um sistema que só conseguiam ver as aparências. Atrás deles, a concessão permaneceu congelada. Como um santuário devastado pela incompreensão, um lugar que não tinha sido capaz de reconhecer dignidade quando ela estava na frente dele. Poucos meses depois, a concessionária foi chamada Badiane Prestígio Automóveis. A organização conta com uma equipe diversificada, treinada em ética, uma cultura de respeito e excelência. Aminata supervisiona um programa de inclusão e mentoria para jovens de bairros marginalizados. A história de sua expulsão se tornou viral, compartilhada milhões de vezes, inspirando debate, mudança e nova conscientização. Respeito não pode ser comprado, deve ser dado. E aqueles que julgam as aparências muito rapidamente correm o risco de se verem cara a cara com a grandeza que tentaram ignorar.